Olá, meus amigos, bom dia. Temos hoje um encontro importante porque nós vamos sair da concordância e entrar à regência. E na regência, vamos finalizar a nossa primeira parte, tá bem? Daqui a pouco estaremos trabalhando um novo material, que é o material da conexão. Então nós temos dois grandes blocos, né, que estão sendo aqui trabalhados. O primeiro bloco, você está trabalhando dentro de uma oração. Tá legal? O universo trabalhado é um universo cuja estrutura essencialmente passa por esse trio. Sujeito, verbo, objeto direto, sujeito, verbo, objeto indireto. Né? Você está percebendo que as coisas ocorrem nesse lugar. O dia que você falar em adjunto adverbial, você está falando para depreciar o produto. Adjunto adverbial não se transforma, não reproduz, não reflete. Então é uma coisa meio egoísta. Né? Estudar o sujeito é importante, porque ele manda no verbo e o verbo tem que refleti-lo. Né? Saber objeto direto, muito importante. Ele se transforma em formas pronominais, em sujeito da voz passiva. Então aquilo que tem uma mutação, né? Você tem que estar mais atento do que coisas que não se transformam. Quando estudarmos aposto, por exemplo, já é 48 do segundo tempo. Tá, cara? O aposto você vai aprender para isolar de tanto que não presta. Né? Então, você pega assim, a moeda brasileira no mundo. A moeda brasileira tá boa. Agora, moeda grega, né? Moeda grega, nem colecionador está querendo. Então, é aquilo que você percebe assim, o que está acontecendo? Né? Eu tenho que perceber as grandes moedas que ainda vivem. Né? E daí para frente você começa a trabalhar esse mercado de valor menor, tá bem? Nós estamos trabalhando a concordância verbal, mas chegamos a um capítulo em que o problema não está mais no sujeito. Você estava vendo sujeitos feios, desagradáveis, mal educados, né? Incoerentes. Agora chegou a hora de encontrar verbos com essa natureza, tudo bem? É o verbo que vai desencadear uma estrutura que foge à nossa concepção de normalidade. Tá legal? Por isso que nós tivemos, primeiro, na concordância verbal, a visão da concordância lógica. Porque tudo que existe depois, vem depois dela. A hora que eu entendi bem ela, ancorei na cabeça, aí as exceções têm sentido, oração sem sujeito tem sentido, sujeito indeterminado tem sentido. É aí que eu começo a perceber que é com ela que eu preciso primeiro entender a concordância, estudar a concordância. Tá bem? E os capítulos seguintes é uma coleção de desgraças, de cenas horríveis, de coisas que você não queria para a tua vida estudantil. Sacaram? Você gostaria só da concordância lógica. Então entra a parte cultural e você estuda sujeitos esquisitos, sujeitos estranhos. Sacaram? E agora chegou o momento de olhar para os verbos e estruturas verbais especiais. Tá bom? Quando você abrir uma gramática, a gramática ela vai dispor isso de N formas. É bonito ver, né? Você pega uma gramática, como que o cara organizou a gramática para quem vai ler? Né? Eu diria por experiência própria que você se depara mais com o caos do que com a ordem. Né? E a minha grande primeira preocupação é dizer assim, daqui uma semana, daqui um mês, quando a pessoa for abrir isso aí, será que ele consegue enxergar o conjunto? Essa visão do conjunto não é que é importante, ela muda a forma de você andar. Você vê o final, você está vendo até onde vai. Não é? Agora, que há um rico detalhamento, não há dúvida disso. Tá bem? O nosso próximo capítulo que nós vamos trabalhar é a parte do verbo e os complementos. Só que nós já fizemos um estudo da regência, que nós vamos chamar de regência 1, que vem desde lá do primeiro dia de aula. Sacaram? É a regência geral. VTD, VTI, é a tua visão
né, global para poder atuar na crase, na concordância, na voz passiva sintética, no sujeito indeterminado, e até classificar o C. Então, tudo isso que está sendo construído lá da regência 1, da aula 1. Sacaram? E agora é o momento de você entrar numa regência 2. E a regência 2 é antimemorial. Ela não gosta de se fixar na memória. São passagens da vida em que a memória tem o prazer de esquecer. Sacaram? Enquanto aqui era uma visão global, estrutural, ultra-organizadora, e é muito gostoso daí, você começa a entender como as coisas funcionam, na regência número 2, você vai ter que olhar para o verbo assistir, por exemplo, olha lá, ó, verbo assistir. O que você vai ter que ter no final? Qual que é o produto que você vai ter que ter no final? Assistir. Qual que é o sentido? Primeiro, se você se depara com a parte semântica. A semântica tem que vir primeiro. Ah, professor, é o sentido de ver. A pessoa é o espectador de alguma coisa. Ótimo. O verbo assistir, com o sentido de ver, é verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Tudo bem? Por isso que assistir a partida, o que vem aí? Ah, assistir a partida vem com esse sinalzinho à esquerda. Tudo bem? Ah, como que fica, por exemplo, a voz passiva? Como fica a voz passiva da frase eu assisti a partida? A partida, ah lá, é só pegar embalo que a cabeça vai embora, sacaram lá? A cabeça é fraca, né? A voz passiva não existe. Não existe voz passiva. Mas a mente não encontra limites. É você que vai falar para ela, não existe, né? O uso do pronome átono, do pronome pessoal. Como vai ficar o pronome pessoal? O verbo assistir, apesar de exigir a preposição a, nós não usamos com o pronome lhe. Não dá para usar o átono. Você vai ter que usar o tônico quando o verbo assistir tem o sentido de ver. Por isso que vai ficar assistir a ele, a ela, no caso, né? Partida, assistir a ela. Sacaram? E se eu aventurar numa estrutura como assistiu-se a partida, ok? Qual a função de partida? Você fala, não sei, professor. Ótimo. Eu tenho medo do aluno que fala coisa errada. Aquele que fala, não sei, eu falo, ó, esse aí tem futuro. Agora, o cara que já entra fazendo barbeiragem, daí dá medo. Tudo bem? Eu vou passar a partida para o plural. Assistiu-se às partidas. Reflete no verbo? Não. Esse é um elemento de superfície que não comanda o verbo, porque não é o sujeito. Está marcado ali no acento grave, ó. Eu não sou sujeito. E daí chamar essa criatura de objeto indireto. Isso aqui chamar de... O que é esse ser? Sacaram? Como tudo isso está se formando uma massa só. Você está misturando, compondo, e isso está formando uma massa só. Para dizer que esse ser é índice de indeterminação de sujeito, você não fez pacto com o coisa ruim. Sacaram? Você não teve que fazer, né, provas de sangue, lá, aquela coisa de sangue com sangue, e fazer um pacto da maldade. Não. Né? Você não vendeu a alma ao rabudo, ao chifrudo. Você está constituindo uma coisa que se chama sabedoria. Você está montando tudo isso. Só que você vai ter que gastar essa coisa linda chamada cognição para um verbo, com um sentido. Porque ele vai ter outros. E aí começa algo que a memória detesta, gente. Sacaram? Tem que olhar para o verbo assistir e dizer que ele tem 4 sentidos. E 4 regências diferentes. Estão notando? A cabeça vai ficar em desespero. Ela fala, e agora? Só o verbo assistir, professor, já daria uma aula para mim. Tudo bem? E você vai ter que controlar na regência 2, de uma forma poética, mais ou menos 50 verbos. Sacaram? Mais ou menos uns 50 verbos. A hora que terminar a aula, eu falo, ó, tá vendo? É mais ou menos 50 verbos que você trabalhou. Trabalhou tendo essa visão, né, lá, pormenor, essa visão detalhada. Sacaram? É isso que é importante perceber. A regência 2
é desagradável para a cognição. Então você já entra, você já vem, né, lá para depois do intervalo, por exemplo, e na próxima aula, você já vem mais animadão. Você já acorda, dá uns tapas na cara, saca? Você tem que vir mais animadão porque a apreensão, a retenção dessas informações exigirá mais da memória, tá bem? E por isso que a gente tem que brincar, falar de coisas que organizem a memória para reter isso daí, tá ok? Então nós vamos voltar hoje para a concordância, ó, voltemos aqui para a concordância. E você tem que observar, a concordância é meio egoísta, ela é um capítulo em si mesmo, é um capítulo muito fechado. A regência não, a regência é a parte bonita da língua, porque é com ela que você passeia nos vários temas e vai compondo uma prova de língua portuguesa. Quando você estuda a concordância, você estudou a concordância. Agora, quando você estuda a regência, ó, quanta coisa está vindo grudado com a regência, né? Grudada com a regência, tá bem? Então vocês, no materialzinho com os quais nós estamos aqui nos organizando, vocês vão até o material que envolve a estrutura do verbo ser. No meu material, esse é o material 2, material de projeção 2, e você nesse material deve estar na página 8, tá bem? É isso que eu tenho aqui organizado. Notem que, nesse momento, você vai estar trabalhando, né, uma coisa já trabalhada, uma coisa já montada. É a estrutura do verbo mais o ser, verbo mais o ser, sem um sujeito, sem sujeito agente. Ok? Porque se tiver um sujeito que pratique ação, você não está na voz passiva sintética. Se tiver um sujeito que pratique ação, você não está na voz passiva sintética. É óbvio. Na voz passiva sintética, o sujeito sofre ação. O sujeito é paciente. Se você tiver um sujeito agente, não dá para estar num sujeito indeterminado. É óbvio. Tudo bem? E é que a minha cabeça começa então a se organizar para esse ser, quando ele é pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Há um pré-requisito aqui atrás, ó. Não pode ter aquele que pratique ação. Sujeito agente não pode ter. Senão não dá para ser voz passiva sintética, nem sujeito indeterminado. É que fica fácil entender, por exemplo, o pronome reflexivo e o mais difícil todos, o pronome que é parte integrante do verbo. Tá legal? Isso fica mais simples de entender, porque eu vou criar uma lógica em cima disso, ó. Né? Para ter o pronome reflexivo, o sujeito tem que praticar ação, para a ação voltar nele. Né? E na parte integrante do verbo, o sujeito também pratica ação. Ele se queixou, né? Ele se ateve, tem que ter também o sujeito que pratica ação. E aqui, então, nessa estrutura que nós vamos estudar agora, não há um sujeito agente, não há o sujeito que pratique ação. Tá legal? Procure perceber, então, que isso vai formando também um trabalho de exclusão na cabeça. Se tem uma coisa, não pode ter outra, né? Há um equilíbrio nisso aí. A grande diferença agora, para ser pronome apassivador, o índice de indeterminação do sujeito, estará na natureza do verbo. Sacaram? Na natureza do verbo. Por isso, quando eu pego uma frase como precisa ser de mudanças, você já olhou o conjunto e vai dizer para mim que esse verbo é classificado como? Como que esse verbo é classificado? Sacaram lá? Então ele é um verbo que transita, porém exige preposição, por isso que é VTI. Tá legal? E aqui a nossa cabeça entende, há toda uma coerência, sacaram? Sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Nós entendemos isso, isso tem uma lógica. Agora, quando você tem uma frase como constatou-se mudança, aí já não temos mais lógica. Sacaram? Você não pode pensar do mesmo jeito. Se pensar do mesmo jeito é que os problemas vão começar. Qual que é a natureza desse verbo?
Qual a natureza desse verbo? Sacaram? A natureza desse verbo é verbo transitivo direto. É esse que é o grande problema. E com esse raciocínio você vai só para o caminho da desgraça. A hora que você fala VTI, objeto indireto, VTD, qual que é a lógica? Sacaram? Por isso nós aprendemos a fazer uma curva. Você não pode usar lógica que você vai fazer besteira. Tudo bem? Quando você tem essa natureza de VTD mais C, você já sabe que você está num outro lugar. Você já sabe que VTD não indetermina o sujeito. E você sabe que essa criatura, chamada objeto direto, se transforma na voz passiva sintética. Né? Então, para chamar mudança de sujeito, só depois de muita coisa artificial. Só depois de muita convivência com essa curva, com esse atalho. Né? Constatou-se mudança, mudança foi constatada. É que me localizo. Por isso que esse VTD, eu preciso colocar entre aspas. Ele nunca mais é VTD pleno. Ele só foi VTD pleno lá na voz ativa. Quando ele desceu para a voz passiva, o objeto direto dele virou o sujeito. Então eu sei a biografia dos verbos transitivos diretos. Eu sei o trajeto que eles percorrem na língua portuguesa. Tá bem? Então isso aqui foi ensaiado, já foi treinado, agora é para ser consumido. Só que você começa a perceber que do cru ao cozido houve uma evolução cultural maravilhosa. Né? Então entendam bem o que eu estou falando do cru, comer a comida crua. Né? Ao processo de cozimento, você tem toda uma evolução humana em cima disso aí. Tá certo? Para quem entendeu mal, desculpem, né? No primeiro horário da manhã, já escutar um cru, o pessoal se assusta, mas era cru, né? E cozido. Tá bem? É isso que tem que perceber. Você não quer mais comer o arroz com feijão. Isso aqui você já viu, já constatou, já fez lista de exercícios. Né? Isso aí lá na voz passiva sintética já foi consumido. Você já está classificando o pronome apassivador. Você já está classificando o índice de indeterminação do sujeito. Agora o professor tem que vir aqui e dizer assim, ó, se prepare para analisar, por exemplo, a voz passiva sintética dentro de estruturas mais complexas. É agora que você tem que evoluir na sua preparação. Tá bem? Por exemplo, numa voz passiva sintética com pronome relativo. Tudo bem? Olha a frase que eu vou construir aqui. Ó. Foram vendidas as casas que se construíram naquele local. Tudo bem? Essa é uma frase, então, que se construíram, que se equivale a dizer que foram construídas. Qual que é o sujeito de se construíram, foram construídas? Qual que é o sujeito? A pessoa gruda na casa e não solta mais. Fala, é lógico que é a casa. Daí o professor vem e fala, ó, é o que é o sujeito? Daí a pessoa fala, cada dia ele vem com uma palhaçada, vem com alguma mudança para me pegar. Sacaram? É lógico que está retomando casas. Né? Está retomando casas. É o pronome que está no lugar do nome. Sacaram? O que aí é as casas. Então aí você está tendo o pronome relativo, que é problemático, mais a voz passiva sintética. Você começa a colecionar o caos. Né? Um problema, mais um problema, são dois problemas. E aí começam, né, certas contabilidades estranhas. Por exemplo, quem tem uma criança sabe que tem uma criança. Quem tem duas crianças não consegue dizer que duas crianças são duas crianças. Né? A hora que uma criança corre para um lado, uma criança corre para o outro, né, você vê que a contabilidade não bate. Que mesmo que você tenha dois braços, eles trabalham juntos. Né? Então, quando você toma conta de uma criança, é uma criança. Quando você toma conta de duas crianças endiabradas, você muda uma contabilidade subjetiva. Né? A minha filha tem uma amiguinha que eu peço para ela não brincar com ela. Sacaram? Porque é uma desordem, é um caos, tem que ir atrás arrumando. Né? Então, aí você está começando a perceber, ó, somam-se duas coisas ruins, você fala 1 mais 1 é 2. Não é bem assim. Não é bem assim. Os problemas vão começar a se somar. Né? Nós temos, por exemplo, a voz passiva sintética mais oração reduzida, são dois problemas gravíssimos. Tá legal? Olhem lá, voz ativa.
Voz ativa. Ah, o João comprou o livro para ler o livro nas férias. Tudo bem? Para ler o livro nas férias. Aí você pode trabalhar esse verbo ler de duas formas. Trabalhar de forma impessoal, ou trabalhar de forma pessoal. E o português inventa, então, uma coisa que nas outras línguas não tem. Nas outras línguas tem um infinitivo impessoal. Nós, brasileiros, portugueses, africanos, asiáticos, que usam português, desenvolvemos um infinitivo chamado pessoal. E daí nasce, por exemplo, para eu ler, para nós lermos, né? Para vocês lerem, coisa que nas outras línguas não existe. Só existe o infinitivo impessoal. Tá bem? Então essa frase fica meio vaga, né? O eu está aqui ou não está? Você pode analisar das duas formas, tá bem? Mas vamos imaginar que o eu está oculto aqui, ó. É uma oração reduzida de infinitivo, tá certo? Você chegará lá também, tocará nessa porta, entrará nessa casa, né? O para introduz aqui uma ideia de finalidade. O nome completo do para ler o livro é oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, tá certo? E se você pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu vou aprender? Claro que você vai aprender. E você está aqui para entender exatamente isso. Que essas 4 letras agora compõem uma ideia de finalidade. E a prova te perguntar se na linha tal temos ali uma ideia de finalidade. Claro que temos, tá bem? Esta frase, se fosse para voz passiva analítica, como que ela ficaria? Para eu ler o livro, para o livro ser lido. E aí o controle de qualidade é total. Agora, quando você vai para a voz passiva sintética, como ficaria isso? Para ler o livro, para se ler o livro. Tá legal? Na voz passiva, então, você já sabe. Aquele que era o objeto direto vira o sujeito. Mas você fala, professor, não mudou nada quase, né? Para ler o livro, para se ler o livro. Sacaram isso? Praticamente não mudou nada, ó. Para ler o livro, para se ler o livro. Peguem a palavra livro e coloquem no plural. Qual que é o problema? Sacaram? Quando é objeto direto, não fede nem cheira. João comprou o livro para ler os livros. Né? Comprou os livros para ler os livros. Ah, agora, ó, para serem lidos. Para os livros serem lidos. E para se lerem os livros. Aí já começa a virar uma construção que a razão não alcança. Sacaram? E você soma problemas. Sacaram? Ah, professor, eu prestar uma prova da Receita Federal, da ESAF. Eu tenho que olhar para isso. Não posso achar estranho. Tudo bem? Isso vai fazer parte das minhas experiências linguísticas. Só que eu tenho que, hoje, entender o que é a voz passiva sintética. Então, se a pessoa está lá na base, ó, voltem comigo aqui, está aqui na base, não entendeu ainda, aluga-se casa, como que ele vai evoluir nos problemas? Os problemas não diminuem. Eles se somam aos outros e vai em frente. Tudo bem? Então tem que sair dessa frase, ó, entendendo essa frase. Tá ok? Então vamos projetar aí. Deixa eu colocar no capítulo. Nós vamos ter então aquilo que seria hoje a identificação desse momento. Olhem lá. O que você precisa identificar quando está diante da voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, tem que haver o pronome ser. O pronome ser é a marca registrada. É o pronome apassivador. O verbo é de natureza transitiva direta. Você já entendeu o problema e está lutando contra o problema. Você não pode querer o raciocínio lógico em cima dessa frase. Por isso que é um verbo de natureza transitiva direta. Voz passiva sintética sempre, não há exceções, sempre trará sujeito paciente. O sujeitão está lá. E o número 4 é o decisivo, sempre se aceitará a voz passiva analítica. Tá bem? A teoria, ela não muda, gente. A teoria, você já viu isso daí, ó. Agora é treinar até a cabeça
assimilar o movimento. Só que essa quantificação não se dá em sala de aula. É uma coisa íntima, cada um precisa desenvolver isso daí. Tá bem? A voz passiva sintética é a mais famosa no território brasileiro. Qualquer obra didática, qualquer livrinho, sacaram? Agora você já sabe do fato. Corra atrás, resolva. Não deixe o problema vir até você. Vá até ele. Ok? Paralelo a isso, nós temos o sujeito indeterminado, que é o que sobra para o restante dos verbos, é óbvio. Só o VTD cria a voz passiva sintética. O restante vai para outro caminho. E aí que nascem frases como precisa-se de mudança, vive-se bem aqui, está-se feliz, que são as estruturas, então, que compõem o sujeito indeterminado. Daí quando você se deparar com frases desse tipo, que trabalham com VTIs, você já vem vacinado, protegido e cauteloso. Né? Olha lá, precisa-se de novas ideias. Obedeceu-se aos pedidos, crê-se nas soluções e optou-se pelas novidades. Eu não posso nunca chamar esses elementos de sujeito. Não é? Essa obviedade é que vai me dar tranquilidade. O de, a preposição a preposição em, a preposição por, ela já foi batizada na minha memória. Ela já existe dentro de mim. Eu não posso hoje, no curso em que nós estamos, olhar para isso e ter estranheza dos objetos indiretos e da sua principal característica. Tá legal? Então percebam que esse é o momento em que você deve pôr frente a frente as duas estruturas, a estrutura da voz passiva sintética e rivalizar com a estrutura do sujeito indeterminado. Não há mais o que teorizar sobre elas. Agora é conviver com essa realidade. E sacar, ó, é conviver com os novos desenhos. Voz passiva sintética, por exemplo, numa estrutura de locução verbal. Voz passiva sintética com pronome relativo. Voz passiva sintética na oração reduzida. Voz passiva sintética com verbo transitivo direto e indireto. É esse que é o problema maior, né? Quando você tem uma frase como avisou-se ao aluno os problemas identificados em sua prova. O aluno não estava desavisado, não. Avisou-se ao aluno os problemas. Sacaram isso? Olhar para problemas e chamá-lo de sujeito é porque você não está fazendo uma análise lógica. Você não está aplicando tudo que você aprendeu, né, até agora. Você está fazendo uma curva para entender isso aí. Correto aqui não é avisou-se, sim. Avisaram-se os problemas foram avisados. Sem essa mecânica, sem esse movimento cognitivo, eu não entendo a voz passiva sintética. Piorou? Claro que piorou. Colocou do lado aqui um objeto indireto. Nossa, a vontade de pecar, de fazer besteira, de errar, é muito maior agora. A tentação é muito maior. Sacaram então que a voz passiva sintética, que é um problema grave, vai se alastrando, vai aparecendo em novas situações problemáticas. É isso que você tem que aprender agora. A voz passiva sintética no caos. Ela em si, o nosso alugam-se casas, não é? É igual aquela famosa frase inglesa, né? O livro está sobre a mesa. Não tem aquela frase que, né? O beabá do inglês, não é isso? É isso aqui, ó. Não dá mais para você ficar nesse estágio. Isso aí já está consagrado, isso aí já está montado na sua memória. Agora é ver o colorido de tudo isso, ver as outras possibilidades. Tá legal? Essa é a lição, então, em que você observa um grave problema no português, que é a estrutura verbo mais pronome se. Tudo bem? Sem o sujeito agente. É isso que você não pode abrir mão de entender. Não há nessa estrutura um sujeito que pratique a ação. Porque se ele praticar a ação, você está em outro lugar. Você não está na voz passiva sintética, nem no sujeito indeterminado. É isso que você tem que fundar na sua memória como problema estrutural na língua portuguesa. Tá legal? Procure perceber, então, que você começa a configurar aquilo que nós chamamos de sujeito determinado, sujeito paciente, sujeito indeterminado. Você está montando.
E agora, então, nós vamos entrar numa estrutura em que você percebe essa grande diferença. Aqui são construções que você colocou a mão, você tirou peças, você movimentou. A criação é humana, tudo bem? Agora, quando você pegar uma oração, que será chamada de sem sujeito, ela é algo que está acima de você. Você que chegou agora, no século XX, e pegou a língua portuguesa no estágio em que está, a oração sem sujeito já existia tranquilamente antes de você. Você tem que vir e constatar que há alguns verbos prontos que não comporão orações em que você tem o sujeito. Né? São os verbos impessoais. Sabe quando você vai tentar melhorar e piora, né? Impessoais. Tá legal? Ok? Então o problema agora é que o verbo já está pronto. É só você constatar que haverá verbos na língua portuguesa que vão criar orações sem sujeito. Ah, sujeito paciente, sujeito indeterminado, oração sem sujeito. Então as orações estranhas eu tenho que colocar muito próximas. Elas convivem bem na minha memória quando aproximá-las. Tá bem? Entre os verbos impessoais, há dois que você tem que aprender imediatamente. Né? Entre os verbos impessoais, que compõem oração sem sujeito e que nós erramos, dois são muito importantes. Tá bem? Então vamos lá, vamos montar exatamente isso agora. Então no português nós temos orações sem sujeito. Se as orações são sem sujeito, haverá aí uma coisa que será consequente. Você não tem com quem concordar, pelo amor de Deus. Se a oração está sem sujeito, você não pode ser concordando com qualquer coisa que apareça. Isso quando você trabalha com os verbos haver, tudo bem? Com o sentido de existir. Tá legal? Então você tem a parte do sentido para administrar. O verbo haver, quando é sinônimo de existir, é o verbo haver que cria uma oração sem sujeito. É o verbo haver que será o verbo impessoal. Será o verbo haver que ficará no singular. Tá legal? Falamos do verbo haver. O verbo existir é uma referência semântica. Porque o verbo existir é um verbo normal no português. E ser normal no português é sempre trazer sujeito. O verbo existir, então, ele é normal. O estranho é o verbo haver com o sentido de existir. Fora isso, ainda temos o verbo haver. Com qual sentido? Ele se refere ao tempo passado. Se refere ao tempo decorrido. Esse é outro momento em que o verbo haver será um verbo impessoal e comporá uma oração sem sujeito. E o verbo fazer, quando se referir a tempo. Ok? Aí o tempo é qualquer um. Desde o tempo da natureza, como chuva, verão, temperaturas, até o tempo do homem. 1 hora, 2 horas, 10 horas, 10 semanas. Tudo bem? É qualquer ideia de tempo. Tempo passado, presente e futuro. A grande receita aqui é que o verbo fazer nunca concorda com o tempo. É isso que é o mais importante. O verbo fazer nunca concorda com o tempo. Hoje, por exemplo, quantos graus está fazendo aqui em São Paulo hoje? Hoje estamos com a sensação, né? Quando a pessoa fala sensação, frescura, né? Que sensação? É temperatura. Temperatura hoje, aqui na sala de aula está em torno de 25 graus. Né? Aqui onde estou está em torno de 32 graus. Se você colocar a mão debaixo das minhas axilas, você vai ter uma sensação de falar, não é possível. Né? Mas lá fora estamos em torno de 12 graus, né? 11 graus, aquela coisa gostosa, né? Dormir bem embrulhadinho, tal, não é isso? Todo mundo com o nariz escorrendo, aquela coisa, né? Higiênica nesse período. Né? Estão notando? Então, seja qualquer tempo, você vai dizer, ontem fez 15 graus, hoje faz
10 graus e amanhã fará 20 graus. O verbo fazer nunca concorda com o tempo. Nunca concorda com o tempo. No verão, né, faz temperaturas gigantescas no Brasil. Sacaram? O verbo fazer não concorda com o tempo. Ok? Por isso vai dizer, amanhã fará 3 semanas que isso aconteceu. Ontem fez 3 semanas. O tempo vai estar aqui do lado e o verbo fazer não concorda com o tempo. Então você vai estar lutando com uma coisa que é importantíssima você entender. A natureza da sua língua é a natureza da concordância. E agora você está vendo 2 situações em que os verbos não poderão concordar. E haverá o pecado do lado. A tentação está do lado. É esse que é o grande problema. Tá bem? Parecerá sujeito, mas não há sujeito nisso daí. Vamos observar então que agora, numa frase como faz 3 meses que isso ocorreu, eu tenho que olhar para isso e entender que o verbo fazer nunca vai concordar com o tempo. Faz 1 mês, faz 50 meses, não há variação aí. Tá bem? E é o tempo que passou, é o tempo que vai acontecer. Amanhã fará 50 dias. Ontem fez 60 dias. O verbo fazer não concorda com o tempo. Tá legal? É muito comum numa entrevista as pessoas perguntarem para você há quanto tempo você parou de estudar. Você estudou lá, eu conheço, tal. Há quanto tempo você parou de estudar? E quando a pessoa está numa entrevista, ele encarna o Camões, o Rui Barbosa, né? Se no dia a dia ele fala o português normal, por exemplo, os moleque veio, né? Se no dia a dia ele usa o português normal, lá na entrevista ele vai querer concordar Deus e todo mundo, ele harmoniza todo mundo, né? E daí normalmente a pessoa responde, eu parei de estudar fazem 3 meses. E fala com a boca cheia e feliz, pensando que está usando a norma culta, tudo bem? Isso se chama hipercorreção. Sabe quando você vai subir num cavalo e pega muito embalo? E cai do outro lado, né? É a hipercorreção. Você está tentando ser tão correto, que cai lá do outro lado. O exemplo maior para tudo isso é a palavra garfo. Quando o caipira não quer parecer caipira, não é isso? Ele vai no restaurante, dá a faca e um galfo. Porque ele sabe que o caipira tem uma marca, que é trocar o L pelo R. Em vez de falar hotel, ele fala hoter, pastel, né? O R é retroflexo, né? É vibrante dentro da boca. É portão, porteira, portinha, né? É aquele R bonito da região de Piracicaba, do interior do Brasil e tal. Então, ele fala, eu não vou dar uma de caipira. E fala, me traz o galfo, sacaram? Cheio de boas intenções. O que é isso? É o pecado da hipercorreção. Quer corrigir tanto que cai lá do outro lado. Então, quando a pessoa diz, fazem 3 meses, a intenção é boa. Só que é um erro. O correto é, faz 3 meses. Tá bem? Sacaram então que o verbo fazer, clássico em concurso público, ele não concorda com o tempo. Notem que o verbo haver, você também usaria nessa faixa. Ó. Há 3 meses, isso ocorreu. Há 3 meses, isso ocorreu. Só que aqui você não tem dúvida de concordância. Né? Mesmo a pessoa que gosta de tomar uns goles e tal, ninguém diria há 3 meses. Sacaram? Não há aqui a vontade da concordância. Aqui o que dá medo é outra coisa. É o verbo haver versus a preposição a. O problema é ortográfico. Você não sabe quando é o verbo haver, quando é a preposição a. Não é? Por isso que numa frase como daqui a 3 meses, o que acontece? É a preposição a ou o verbo haver? É o verbo haver? Não. É o tempo do amanhã, é o que vai ocorrer, é o tempo futuro. E aqui nós estamos falando do tempo que passou. Daqui a 3 meses é a preposição a. É aí que nós sentimos medo. Tudo bem? Por isso que o verbo haver aqui, ele precisa de um espelho. Você vê lá no fundo, na imagem refletida, se é o verbo haver ou não. O que você vê lá no fundo? Eu vejo o verbo
fazer. O verbo fazer me ilumina, me esclarece. Faz 3 meses, opa, faz 3 meses é o tempo que passou. Há, do verbo haver, 3 meses. Tá bem? Isso volta em nosso curso, na aula de ortografia. O problema aqui não é de concordância, é de ortografia. Tá bem? Observem que o verbo fazer vai ser o espelho que te dá tranquilidade. Né? A pessoa trabalha na empresa há 3 meses. Nossa, o que é agora? Ó? Tudo bem? Faz 3 meses, há 3 meses. Perfeito? Então não é aquela coisa da precisão só de usar. É a manha da troca que vai me ajudando. Tá bem? Por isso que esse é o momento em que há uma igualdade entre eles, ok? E você vai aproximá-los. Um vai ajudar o outro. Um vai iluminar o outro. Tá legal? E aí você abre a memória, abre a sua cognição para o grande problema, que é o verbo haver, inicialmente com o sentido de existir. Tá bem? No ano passado eu estava com muito tempo vago, sabe? Aquela sensação de angústia. Você fala, o que eu vou fazer, né? Então, para eu preencher esses momentos, eu vou lá e escrevo textos sobre a língua portuguesa, que é o que eu sei fazer, tá bem? Então, no ano passado eu produzi um texto que se chama Há de Haver. Tá legal? Há de haver. Então, no blog, que eu sempre digo aqui, está lá esse texto, tá bem? Vocês vão procurar lá na parte de concordância. Está lá o há de haver. E você já sacou que tem um verbo haver de um lado, o verbo haver do outro, e o tema, né, só pode ser dessa criatura. Tá bem? É um texto falando só do verbo haver. Você vai para esse texto para tomar uma overdose. Fala, eu quero experiências sobrenaturais. Sacaram? Então você entra nesse texto para sair lá do outro lado uma outra pessoa. Com experiências que a vida normal nunca vão te trazer. Você vai ver o verbo haver da pior forma possível. Tá legal? Daí eu falei, deixa eu ir ao dicionário para fazer uma introdução bacana. Né? Eu falei, vou lá no dicionário para medir quantos centímetros tem de verbo haver. Tá bem? No meu dicionário deu 1,5 coluna. O que isso corresponde aproximadamente a uns 45 centímetros de verbo haver. Tá bem? Então eu digo para vocês, ó, de verbo haver, no dicionário que eu procurei, tinha 45 centímetros de explicações. Nós estudaremos aqui apenas 5 centímetros. Sacaram? E você fala assim, professor, que sova que eu tive, né? Apanhei muito desses 5 centímetros. Tá legal? Então 5 centímetros significa o quê? Que você está estudando o verbo haver no ano 2012. Focado para concurso público. Se você fosse estudante de letras, fosse ler Lusíadas, você teria que aumentar alguns centímetros. Ah, eu estou estudando de direito. Vou ler o Código Civil. Aumenta mais 10 centímetros. Sacaram? Experiências. A vida não traz as experiências. Ok? Porque eu coloquei no plural? Ah, então, isso aí é uma coisa que é importante, que é a questão da oralidade. Tudo bem? Mas as experiências também, às vezes, não trazem vida quando a pessoa vai a esses extremos. Mas a intenção é dizer que a vida não traz. Mas aí ela fala assim, será que o aluno escuta tudo que eu falo? Escuta, parabéns. Viu? Mas a linguagem oral, ela tem um ritmo, né, que a língua escrita permite controlar muito mais. Né? A língua oral, ela, vamos dizer assim, absorve os erros. Mas quando a gente assume o papel de professor de português ainda, o ideal é evitá-los, né? Tá bem? Então procure perceber aqui, ó. O há de haver, então, é um texto que fala do verbo haver e sacar a grandeza. É ali que eu falo, puxa, se eu falar de 5 centímetros, tem aluno que não chega na metade. Né? Esse texto é um texto que vai profissionalizar a pessoa, mas em 4, 5 coisinhas só. Tem muito mais do verbo haver que hora lá, reaparecem em algumas provas. Mas é uma coisa do acaso, muito esporádico. Por isso que eu falo, ó, não deixe de perceber isso. Você tem mais 40 centímetros para conhecer. Não seja ingênuo que você está dominando o verbo haver. Você está dominando o verbo haver no uso contemporâneo, voltado para concurso público. Tudo bem? Dá só 5 centímetros. Por isso você tem que aprender. Tá legal? Então nós vamos trabalhar uma coisa aqui que você deveria
depois ler em casa, exercitar em 100 frases, ok? 100 frases analisadas e catalogadas dentro do padrão. Padrão 1, padrão 2, 3, 4 e 5. Sacaram? Então é isso que nós vamos montar hoje. Então seria muito bacana você ter esse material e ler durante a sua preparação. Ok? Esses 5 padrões do verbo haver são os 5 padrões recorrentes no concurso público. E depois de fazer 100 frases, é impossível você não dominá-los. Esses padrões passam a ser algo simples, mas eu tenho que passar por essa experiência. É o momento em que a vida vai te dizer assim, ó, viva isso. Né? E quando o professor mastiga para você 100 frases, você tem que entender isso. Né? É algo que sozinho duvido que alguém faria. Então o professor te instiga a procurar essa visão didática. Tá certo? E eu disse para vocês, ó, é o momento do meu lazer. Né? E aí que você está sentindo o masoquismo do professor. É lógico que ninguém faz isso por prazer. Né? É um prazer profissional. Que eu sei que eu posso estar ajudando um aluno, 10 alunos, 100 alunos. Né? Eu gosto de pescar, jogar bola. Você acha que eu gosto de ficar sentado na frente do computador escrevendo um texto? Claro que não. Né? É 100% profissionalismo. Né? Mas é um profissionalismo que não dá um retorno financeiro em si. Mas é essa visão do conjunto, que eu posso estar ajudando um aluno meu. Tudo bem? Então o aluno deve conhecer esse material. Ok? Então a porta de entrada desse material está aí, ó. É o verbo haver com o sentido de existir. É o verbo haver sinônimo de existir. Tá legal? São verbos que vão, então, trazer essa noção de fenômeno. Alguma coisa surge, alguma coisa ocorre, alguma coisa aparece, e aí invocamos o verbo haver e o verbo existir para dar essa ideia de existência. Tal coisa existe, tal coisa há. Ok? Se você for a um dicionário, você encontrará o verbete comum. O verbo haver trará o verbo existir trará o verbo haver. Então, semanticamente, eles são iguais. E assim aprendemos na vida. E assim, hoje, o professor também vem explicando para vocês. Então, a tua visão, o apelo visual, traz sempre essa imagem. Verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver sinônimo de existir. Sacaram? Isso grudou na tua cabeça. Porém, quando você colocá-los em uma construção, o verbo haver é o oposto do verbo existir. A hora que você joga numa oração e nasce uma construção, monta-se uma oração, o verbo haver e o verbo existir são antagonistas, completamente diferentes. Enquanto na cabeça da maioria das pessoas, o verbo haver e o verbo existir são iguais. Então marque essa diferença. São iguais no recheio, no conteúdo, completamente diferentes na construção. O verbo haver criará uma oração sem sujeito. O verbo existir criará uma oração sempre com sujeito. Sempre com sujeito. Não há exceções. Esse tipo de verbo, por causa do sentido dele, você não consegue indeterminar, você não consegue gerar situações em que ele não traz sujeito. Estão notando? Por causa do sentido dele. Então, quando você diz para mim, existiram leis, qual é a função sintática de leis? Existiram leis naquela época que mudaram. Qual a função de leis? Sujeito do verbo existir. Tudo bem? Quando eu pegar a mesma frase e disser, houve leis naquela época que contribuíram para a emancipação, qual a função de leis? Na atual fase da economia global, você tem que dizer, não é sujeito. Sacar? Por quê? Ó, você está numa oração, traduz esse S aqui, ó. Oração sem sujeito. Então, leis poderia ser qualquer coisa. Menos o quê? Menos sujeito. Ok? Na realidade, é um objeto direto. Que lá numa questão de pronome átono, sacaram? Você trocou por um pronome átono.
Como que ficou lá atrás? Ficou assim, ó, uma questão da Fundação Carlos Chagas. Ouve-as. Né? Que se quiserem, eu pego o número lá, nós fizemos juntos aqui na sala de aula. E lá, se eu trocasse por um pronome, como ficaria? Existiram elas. Caso reto, caso oblíquo, né? Há uma coerência por trás disso. Porém, apesar de você ter aqui um VTD, um objeto direto, não se cria a voz passiva. Por causa da parte semântica, não se cria a voz passiva. Né? O verbo haver, apesar de ser aqui VTD, objeto direto, e sem sujeito, a voz passiva não se cria com ele, por causa de problemas de sentido. O sentido não permite isso. Tá bem? Leis são havidas, não há na língua portuguesa. Sacaram então que você está diante de um fato importante. Você está indo para a tua cabeça e dizendo assim, ó, o verbo haver é muito diferente do verbo existir. Enquanto toda a nossa vida, a música entoada era, o verbo haver é igual ao existir, você vai para a tua cabeça e diz, ó, o verbo haver é completamente diferente do verbo existir. Tá bem? Então observe aqui que nós vamos ter uma frase em que você vai observar o seguinte, ó, uma primeira situação. Pensa aí numa primeira situação. Não é? Numa frase como, há melhorias que podem trazer ao Brasil. Qual a função de melhorias? A função de melhorias, professor, objeto direto. Tudo bem? Então, primeira fase. Eu sei classificar a sintaxe do verbo haver quando ele significa existir. Estou criando um bloqueio. Não vou cair em tentação nem agora, nem nunca. Eu estou virando uma boa pessoa no sentido moral. Não vou cair em tentação, porque eu sei classificar. Ok? E quando eu fizer o contraste, existem melhorias. Melhorias, o que é para o verbo existir? É o sujeito. Tá legal? Por que o professor destaca isso? Aprenda a classificar, que isso aumenta a sua resistência. Ok? Procure observar então que melhorias para ambos os verbos, elas trazem em si um problema cognitivo. O verbo existir não é alguém que existe. Sacaram? E por isso que de forma humilhante, nós colocamos essa ideia de coisa depois do verbo. Você já sabe que isso é da natureza dos usuários da língua, não língua portuguesa, das línguas. A nossa vontade é que sempre uma pessoa fosse sujeito. Quando uma coisa é sujeito, sacaram lá? Não há aquela sensação de coisa boa. Parece que você está ultrajando o ser humano. E daí é uma forma de vingança, é pospor, é colocar depois. Tudo bem? Por isto, cuidado com os sinônimos. Cuidado com os sinônimos. Tá legal? Essa é a sua segunda atenção. Se eu pegar o verbo existir e trocar por ocorrer, vai ficar assim, ó. Ocorreram melhorias. Se eu trocar pelo verbo acontecer, aconteceram melhorias. Se eu trocar pelo verbo surgir, surgiram melhorias. Se eu colocar o verbo nascer, nasceram melhorias. E quando eu chego assim ao rodapé da lousa, a minha coluna já está com graves problemas. Sacaram? A minha calça, de repente, pode, né, lacear e até chegar a um ponto extremo. Então, você começa a desencadear um raciocínio. Você para de coletar quantidade e produz na cabeça a qualidade. O problema não são os outros verbos. Os outros verbos são normais. Para todos eles, melhoria é o sujeito dessa oração. Sacaram? O problema, então, é a criatura chamado haver. É com ele que eu tenho que estar atento. Na terceira do plural, sujeito indeterminado com a terceira pessoa no plural. Aí pense assim, que é uma forma de você criar indeterminação, principalmente com verbos de ação. Tudo bem? Quando você pega verbos como falar, cantar. Ah, cantaram na festa. Você joga qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Só que não são todos os verbos.
Aqui, exatamente, não é isso que dá vontade? Sacaram aqui, gente? Ó. Boa pergunta. Ó. Quando você percebe esse tipo de construção, nós já ultrajamos o sujeito colocando depois. Tudo bem? Mas procure observar que numa outra situação, você usaria uma pessoa como sujeito aqui? Eles ocorreram melhorias? Não teria sentido. Agora, eles cantaram na festa, teria sentido. Então é isso que a gente percebe, em outras formas, não dá para colocar um sujeito agente, uma pessoa. Sacou? Então por isso que não é sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural. Depois eu mexo em melhorias, troco para o singular, melhoria, reflete no verbo na mesma hora. Ocorreu melhoria. É o sujeito da frase. Tudo bem? E é isso que eu tenho que entender. Essa é a situação de normalidade no português. Tem oração, tem sujeito. O estranho, então, é o verbo haver. Tudo bem? Então comece a perceber. Ó. Classificar é importante. Contrapor aos sinônimos é decisivo. A hora que você faz isso, você fala, eu tenho que aprender o verbo haver, o resto é normal. Tudo bem? E o terceiro estágio, que é o mais agudo, pois não? Desculpa. Então pense assim, eu mudei o tempo, tem razão. Tudo bem? Aqui está no presente do indicativo e aqui coloquei no pretérito perfeito do indicativo. Didaticamente, isso é um péssimo exemplo que eu dei. Sacaram? Que o aluno perdeu o foco, exatamente. Né? Então vou mudar aqui em cima, vou colocar existiram para ficar tudo igual. Por isso tem que perceber assim, o ideal era eu colocar tudo no mesmo tempo sem entender que o problema não está no tempo. O problema não é o tempo verbal, mas sim se tem ou não tem sujeito. E se fosse futuro, presente ou passado, tanto faz. Existirão melhorias, existem melhorias, existiram melhorias. Mas você está na tua cabeça dizendo, será que está no mesmo tempo? Eu que estou ficando doido ou o professor que está ficando? Não é isso? Então o professor que está ficando. Você tem razão. Então vamos igualar os tempos aqui para que não haja esse problema. Houve melhorias. Houve melhorias. Ok? O problema não é o tempo, é a ausência de sujeito. Tá bem? No terceiro momento, a ordem da construção. Esse é o momento que você sente que o músculo não vai resistir. Tudo bem? Quando você diz para mim que eleições em países democráticos sempre haverá ou haverão? As eleições em países democráticos, sempre, o que vai ficar lá? Sacaram que a vontade de pecar agora é muito grande. Eu mudei a ordem. Você olha para eleições e vai dar vontade de chamá-lo, do que ele é. Acabou. Não é isso? Olha lá, é objeto direto, o verbo haver continua com o sentido existir. É isso que eu tenho que lastrear, ancorar na minha memória. Todas as vezes que o verbo haver tiver o sentido existir, o verbo haver cria uma oração sem sujeito. O problema não está na ordem. O problema está no sentido do verbo haver. Qual é o sentido do verbo haver? É o sentido de existir. Posso colocar essa frase na ordem que eu quiser. O verbo haver está com o sentido de existir, ele forma uma oração sem sujeito. Eleições sempre haverá. Mudanças sempre houve. Sacaram? Dá um frio na espinha. Não é possível. Né? Nós que pertencemos a uma língua de harmonias, de concordâncias, né? De mais encontros do que desencontros, esse degrau, esse desequilíbrio incomoda. Por isso você tem que estar ancorado. Qual que é a ancoragem? Verbo haver com o sentido de existir. Aprendeu a classificar. Está entendendo que os sinônimos pertencem a um outro mundo. E não está sendo encantado pela ordem da construção, você está começando a se preparar para as questões em que o verbo haver e o verbo existir e sinônimos vão se confrontar numa frase. Então sigam comigo agora, vamos fazer esse passeio, que é o passeio introdutório, né, ao verbo haver na língua portuguesa. Vamos lá. Temos o seguinte então. Primeiro, oração sem sujeito. É o verbo haver, sinônimo de existir. Então você tem 3 exemplos aí. Há crises, haverá eleições, houve acordos. E tem em seguida uma construção, né, em que aparece aí uma questãozinha da ISAF com a seguinte
formação. Vamos ver se é da ISAF mesmo, do CESP, né? Do CESP. O fim dos laços de dependência pessoal que existiam. Chega ali no que e pense que ali no que há um vale, há um grande buraco, há um grande precipício. Tudo bem? Ou você fica deste lado da montanha, ou você fica do outro lado. Não dá para ficar no meio. Tudo bem? O que está retomando algo da oração 1. O que o que retoma? Aí você constata que a única palavra no plural é a palavra laços. E isso te leva a deduzir que o que retoma a palavra laços. Que o que significa laços. Então, na oração número 1, laços é um adjunto adnominal. Na oração número 2, o que retoma laços, esse que, o que ele é em relação ao laços. Tudo bem? Esse será um capítulo importante na nossa aprendizagem. Vamos montar aqui, ó. Esse que, então, nos mostra que houve a retomada de laços, ok? Esse que daria até para trocar por os quais. Sacaram isso? E se eu perguntar qual que é o sentido desse que? Você vai falar assim, ó, esse que está retomando os laços, professor. Está retomando a palavra. Está retomando a palavra, não a função. Laços na oração 1, na oração que antecede, ele é adjunto adnominal. Os laços na oração 2, laços que está dentro do que, é o sujeito de existiam. Os laços existiam. É isso que está escrito aí. Se eu perguntar qual a função sintática do que, nesta oração 2, o que é o sujeito do existiam. Qual a classificação morfológica? Pronome relativo. Tudo bem? É isso que nós vamos ter que fazer lá no pronome relativo. Fazer a morfologia, saber identificar esse que, saber que esse que é pronome, não é conjunção, saber o sentido dele, o que ele retoma, saber fazer as trocas entre pronomes, e o ápice do problema é fazer análise sintática. Qual a função sintática do que? Função de sujeito. Tá legal? Você, ao passar pelo pronome relativo, você vai sentir que ele é um catalisador. Tudo que você aprendeu vai agora se concentrar nesse bichinho aí, e você vai ver que ele é um dos ápices da sua sabedoria. Se a preposição funcionou bem na tua cabeça, esse é o segundo grande momento da aprendizagem. Tá legal? Se eu passar o risco e trocar esse existiam pelo verbo haver, haverá grandes mudanças. Vamos ver primeiro a proposta da prova, então. Vamos ler a proposta. Vamos ver o que ele pede aí, ó. Pelo significado textual, a forma verbal existiam admite a substituição por haviam. Certo ou errado? Erradíssimo. Né? Não posso aí jamais construir que haviam. Jamais. Vamos voltar aqui e perceber o porquê, então. Perceba que o correto é havia. Porque esse que eu posso até trocar por os quais. Esse que significa os laços. E qual seria a função sintática de laços em relação ao verbo haver? Laços, havia. Qual seria a função de laços? Ah, ó a ancoragem, ó. O verbo haver está com sentido existir. Pronto, parou. O verbo haver com sentido existir, oração sem sujeito. Laços é um objeto direto. E aquilo que o representa também será. Qual a função do quê? Objeto direto. Então esse é um dos problemas, porque você está trabalhando o verbo haver mais pronome relativo. São dois problemas que temos que administrar. Com o verbo existir, que, os laços, é o sujeito. Com o verbo haver, o que? Laços, objeto direto. Qual que é o segredo? Na sua memória, vai ter que cantar essa musiquinha. É o verbo haver com o sentido de existir. Ok? É uma musiquinha
que sem você mandar, ela toca na tua cabeça. É algo que está acima da sua coordenação, do seu controle. Tá legal? Se você está tomando banho e de repente começa a subir músicas como tchu-tchá-tchá, né? É algo que está fora do seu controle. Não é isso? É esse o momento que você está sentindo. Ó. O verbo haver com o sentido de existir. Isso já está entoado sem você ter que fazer esforços, sem você ativar a memória. É um ato contínuo. Tá bem? Então vamos agora montar algo que é muito importante na sua formação. Tá bem? Você começou a montar o verbo haver, o verbo fazer, mas nós vamos focar o verbo haver. O verbo haver vai ser muito importante. Tá legal? O que nós não vamos fazer aqui, ó, nós não trabalharemos o verbo haver pessoal. Nós não vamos trabalhar aqui. Tá legal? Mas você que é formado em direito, por exemplo, deve sim procurar informações sobre isso. São os outros 5, 6 centímetros que estão lá no dicionário te esperando. Tudo bem? Na linguagem jurídica, por exemplo, né, há a expressão como os juízes houveram por bem condená-lo. Tá legal? Quem vive no direito já falou, já ouviu, já escreveu, já leu. Né? É o verbo haver com o sentido de considerar. Considerar. Perceberam isso? Então, esporadicamente, isto aparece nos concursos. Mas é igual um cometa. É a cada 3 anos, a cada 6 anos, a cada 1000 provas, aparece isso daí. E daí a pessoa que está lá na pré-história, o verbo haver só aparece singular. O verbo, olha para isso, fala, e agora? É um outro uso, é um outro sentido. Sacaram? É um outro sentido. Aqui o verbo haver traz sujeito. Tudo bem? Por isso que a aula começou dizendo, ó, temos 45 centímetros. Você está vendo só 5. Esse é o 6º, haverá o 7º, né? Então você vai estudar de acordo com as suas possibilidades. Um outro exemplo. Eles se haverão comigo. Essa frase você já disse no dia a dia? Você já não pensou nessa frase? Seus desgraçados, vocês são caloteiros sem vergonha. Vocês vão ver só, vou vir com meus irmãos aqui, vocês vão se haver comigo, hein? Vocês nunca usaram uma frase desse tipo? Quando você ameaça alguém, sacaram? Geralmente quem não te paga, você joga essa frase na mesma hora. Vocês vão ver só, hein? Vocês se haverão comigo. É o verbo haver com o sentido de acertar contas. Acertar contas. É o verbo haver com sujeito. Eu também não gostaria disso, mas existe. Né? Você fala, pô, professor, isso é uma desgraça. Mas existe. E o que é pior, isso aqui é século XXI, 2012. Isso aí está sendo usado no português de hoje. Pode cair numa prova? Claro que pode. Tudo bem? Quando, por exemplo, um condenado, uma pessoa que está aprisionado pelo sistema, né, sistema judiciário, ele se comporta bem. Sacaram? Ele vai ganhando benefícios. Trabalha, sai para visitar a mãe e volta, né? Ele vai ganhando benefícios. Tá bem? Faz um culto religioso em vez de escutar axé lá, né? Em vez de escutar pagode, sacaram? Então tudo vai somando na vida dessa criatura. E daí você tem lá, os réus se houveram bem durante o processo de aprisionamento, né? Se comportaram bem. Então quem lê um Código Civil, quem pega um Código Civil, teve aluno que já trouxe o Código Civil para corrigir. É isso que eu acho bacana, né? O cara chega bonitão numa cultura superficial como a que vivemos hoje e quer corrigir o Rui Barbosa, quer corrigir o Ernesto Ribeiro, né? Ele quer chegar e falar assim, professor, está errado aqui. E não é errado, é que o verbo haver tem vários sentidos. E aqui, ó, você está num outro mundo, ó, no mundo pessoal. Tudo bem? Então eu poderia citar um exemplo, 2 exemplos, 3, 4, 5, 6. Mas eu não posso fazer isso por causa do concurso público. O aluno começaria a falar, nossa, estou ferrado, não vou saber nunca, não vou aprender nunca. Então aqui é um exemplo. O verbo haver também pode ser usado como pessoal.
Mas isso tem tudo a ver com o sentido, ok? O sentido vai estar mudando. Por isso que é bacana você experimentar. Um dia olhar para isso e dizer, também é usado assim. Tá bem? Quem é formado em Direito é obrigatório conhecer isso. Se não lê um Código Civil, não entende o que está escrito lá. Ok? Agora vamos voltar para a realidade. Nós vamos trabalhar aqui no curso com o verbo haver impessoal. Sacaram? É esse o recorte que o professor faz para você, então, dominar essa estrutura. Ok? Então, vamos passar agora pelos slides e, em seguida, entrar nos detalhes do verbo haver impessoal. Vamos lá. Então, essa questão que nós fizemos é errada, né? Laços que existiam, laços que havia. Ok? Na frase seguinte, hoje há 2 tópicos. A pergunta é, a forma verbal existe no singular, pode substituir a sem que haja prejuízo para a correção gramatical. Então, isso aí é o beabá do verbo haver. Tudo bem? 2 tópicos para o verbo haver é objeto direto. Se eu colocar o verbo existir no lugar do verbo haver, 2 tópicos virará o sujeito. Se eu colocar o verbo existir lá, a frase fica, existem 2 tópicos. Há 2 tópicos, existem 2 tópicos. Ok? Tranquilo isso? O verbo haver nós vimos também. Então essa frase, se eu posso trocar por existe, erradíssimo. Teria que ser existem no plural. Ok? Observe agora o verbo haver, tempo passado. Há 30 dias. Por favor, dá uma apertadinha para mim, só para ampliar o quadro. Há 30 dias, ocorreu a greve, ele estudava à noite, fazia 2 meses, havia 2 meses, ele chegou aqui há 1 hora, faz 1 hora. É o verbo haver, tempo passado, que vai nos incomodar na parte ortográfica. Tá bem? E o verbo fazer, que não concorda com o tempo. Faz 30 dias, fez 20 graus, fazia 2 meses, fará 4 anos. Tá bem? Esses são os 3 pontos que você organiza na oração sem sujeito. Perguntas então como? Faz tempo, a prova te pergunta. Se a palavra tempo fosse substituída pela expressão 2 anos, a forma verbal faz deveria ser substituída por fazem? Não. O verbo fazer continuaria completamente no singular. Faz 2 anos. Tá bem? Questão errada, então. Na construção. Há 18 meses, a prova te pergunta. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir a, no singular, por fazem 18 meses no plural? Errado. Eu teria que dizer faz 18 meses. O verbo fazer não concorda com o tempo. Há 18 meses, faz 18 meses. Tá bem? Então, nesse momento, você está administrando o verbo haver, está administrando o verbo fazer, e vai dar um foco no verbo haver. Tá bem? Só que para você habilitar a memória a outras informações, você tem que recuperar a ideia da locução verbal. Tudo bem? Locução verbal. A locução verbal, no mínimo, ela se constitui de uma estrutura dupla, em que o verbo à esquerda será chamado de auxiliar e o verbo da direita de verbo principal. Tudo bem? Essa é uma estrutura, então, que há uma parceria. Numa frase como vai, ele vai estudar. No verbo estudar, você se depara com a parte semântica. É ali que está o centro da ideia. Não é? Ali também você encontra a regência. Né? O seu verbo é transitivo, intransitivo, verbo transitivo direto, indireto, é o principal que vai te dar essas informações. Daí a razão do nome dele. O verbo auxiliar, ele vem para te dar alguns aspectos. Aspectos, por exemplo, de obrigatoriedade. Você deve estudar. Né? Às vezes o sentido da possibilidade, você pode estudar, você tem essa capacidade.
Tudo bem? Uma ideia de futuro como essa, ó. O verbo vai, nesse momento aqui, expressa o futuro. Ele vai estudar. Sacaram? Então, o verbo auxiliar vem para dar aspectos do verbo principal. É no verbo principal que eu tenho que aprender a olhar. É ele que é o elemento importante. E na parte da concordância, observe. O verbo auxiliar se flexiona, concorda, trabalha. Tudo bem? E o verbo principal não. Ele organiza toda a bagunça e não trabalha. O verbo da esquerda trabalha e não manda. O verbo da direita comanda e não trabalha. Opa! O que você tem que ver nisso aí? Uma relação trabalhista. O da direita é o patrão e o da esquerda é o empregado. Não é isso? Esse coitado carrega todo o peso e não manda nada, só recebe ordens. O da direita fica aí numa boa, tomando aguinha de coco, pé na areia, só comandando. Faz isso, faz aquilo. Concorda agora, não concorde agora. Sacaram? Primeiro eu tenho que olhar no patrão. Depois eu vou olhar no empregado. O olho amador olha para onde? Olha para o empregado. O empregado está trabalhando, está se flexionando. Os olhos amadores vêm e ficam olhando para o empregado. O olho profissional vem e olha para o patrão. Tudo bem? O sistema é capitalista e muito selvagem. Não há hipótese de comunismo. Você fala igualdade entre os indivíduos. Não, é capitalismo selvagem. Então eu tenho que olhar para o patrão. Tá bem? Observe o seguinte. Nesta frase que eu vou colocar aqui, ó, costuma haver greves no período, né, em que a pessoa lá que tem um sindicato tem direito a reajustes, tal. Né? Na parte bancária costuma haver greves. Já é uma tradição. O que você está olhando e entendendo nesse momento? Primeiro, que não é um verbo, e sim uma locução verbal. O verbo da esquerda é o chamado auxiliar. Sacaram lá? O verbo auxiliar é aquele que vem dar um aspecto de frequência ele está dando aí, ó. Um aspecto de repetição. E o patrãozão, o principal, é o verbo haver. Qual é o sentido do chefe? Ah, professor, é o verbo haver com o sentido de existir. Então você está trabalhando com um chefão, com um patrão, que é um verbo impessoal. Que vai criar, portanto, uma oração sem sujeito. Qual a função de greves? Daí aquele que é meio revoltado, né? Aquele que tem aquela alma comunista ainda, guarda lá a bandeira de Cuba dentro do guarda-roupa bem escondido, né? Tem uma camiseta do Che Guevara em casa, saca? Ele fala, a função da greve, professor, é o momento em que o trabalhador... Saca? Não, eu sei também qual a função da greve, está garantida na Constituição a greve. Relaxe, a função aqui é sintática. Qual a função sintática de greves? Qual que é? Sacaram? Você não pode ficar com a perna bamba nessa hora. É nesse momento que você tem que estar sólido, tranquilo. Porque o problema já foi resolvido aqui, ó. É o verbo haver com o sentido existir. Pronto, acabou. Você está numa oração sem sujeito. Tá bem? Então o patrão está falando para a moçada aí, ó. Todo mundo singular aí, ó. Costuma, fica no singular. Porque eu, patrão, estou te dizendo, estamos numa oração sem sujeito. Dá para fazer uma teoria sobre isso? Dá para expandir o raciocínio? Claro que dá. Então vamos marcar aí, ó. Qual seria uma frase para você registrar, né? Quando haver for o verbo principal e estiver com o sentido de existir, a locução verbal ficará no complete, valendo
R$ 1 milhão. Já pensou se a vida fosse assim, né? Tudo mastigadinho, chega no finalzinho, só bater o pênalti, né? Aí está percebendo, então, que não posso falhar, eu não posso ter dúvida nesse momento, né? Estou numa oração sem sujeito, mas eu tenho que saber ler isso daí. É o verbo haver com sentido existir. Quando o verbo haver com sentido existir, né, for o verbo principal, a locução verbal ficará no singular. O empregado fala, tá bom, chefão, né? Não temos sujeito, vamos ficar no singular. Tá bem? E isso é tão fácil, tão simples, que dá para você criar uma lista de expressões. Tá bem? No material de vocês, lá no começo da apostila, mais ou menos na página 3, 4, 5, eu tenho lá uma lista de locuções. Sacaram? Então, em frases como, ó, deve haver greves. Deve haver greves. Pode haver greves. Está havendo greves. Tem havido greves. Vem havendo greves. Parece haver greves. Aqui no Brasil você tem que usar está havendo. Aí você vai para Lisboa. Você está lá, desce o aeroporto. Né? O cara não deixa você entrar. Você fala, não, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Né? Você começa a falar com o português e tal. O cara fala, não, aqui você não vai entrar. Você fala, não, o país é irmão, gente. Né? E daí como que você tem que falar em português europeu? Não é está havendo. Né? Você começa a mudar o sotaque. Como ficaria em versão lusitana isso aqui? Ó? Está a havere. Está a havere. Sacaram? Olha lá, essa é a construção que eles fazem no dia a dia. Estamos jogando. Estamos a jogar. É a mesma coisa. Numa frase como está por haver. Está pertinho de acontecer. Está por haver uma grande mudança no Brasil. Tudo isso é locução verbal, né? Que começa a mudar a configuração, mas é uma locução verbal. Começa a haver greves. Está por haver greves. Está a haver greves. Sacaram? Tudo isso locução verbal. E qual que é o ponto comum de tudo isso? O chefão, o patrão, é o verbo haver com o sentido de existir. Em todas elas, greves aparece como objeto direto por causa do patrão. Eu estou olhando para o patrão e dizendo, é o verbo haver com o sentido de existir. As locuções eu poderia até continuar. Terminei porque a lousa terminou. Sacaram? Começo a ter problemas, né, de coluna e tal. Então não pense na quantidade, pense na qualidade. Aqui está dizendo tudo a mesma coisa. Verbo haver com o sentido de existir. Estão notando que é isto que os cursinhos geralmente fazem? É esse que é o grande problema de uma aprendizagem meio massificada, pasteurizada, que não se pensa mais. Né? Você olha e guarda uma imagem. Você olha e guarda, vamos dizer assim, uma síntese. Não o raciocínio, não o processo. Tá bem? Mas está ótimo. Se você acertar na prova, você fala, não quero nem saber como eu pensei, professor. Eu quero acertar na prova, e isso é importantíssimo. Tá bem? Notem que nesse momento, toda vez que o verbo haver for o patrão, você já sabe que a locução ficará no singular. É algo certo e líquido, não há o que questionar. Eu chamo isso aí então de formato lasanha. E para você ter aquela imagem de lasanha, é a lasanha, né, congelada de supermercado. Aquela caixinha de surpresas que nós compramos e chamamos a isso de modernidade. Né? Você fala, eu sou uma pessoa urbana e moderna e vai no supermercado e compra, né, verdura congelada. Eu vou no supermercado, quando eu compro, né, lá, um saquinho de verdura já lavado. É bacana, né? Vou lá, pego um pé de rúcula, já está lavado. Então, não é preguiça, gente, é modernidade. Modernidade, sacaram? Então é aquilo que você percebe.
Isso aqui tem um formato de lasanha congelada. É pegar, esquentar e comer. Você perdeu aquela coisa da manufatura. Ah, quanto de farinha vai, quanto que é de ovo. Cadê a máquina de passar massa? Sabe aquela máquina de ficar lá passando a massa, afinar a massa, né? E eu venho de uma tradição, vamos dizer assim, de construção dessas coisas culinárias, né? Eu vi minha nona fazendo, minha avó, minha mãe, eu vejo ela fazendo isso. Então, para mim é uma coisa normal comer macarrão feito em casa. E é um macarrão que não engorda, isso que é bacana, né? Nós comemos muito no almoço, repetimos na janta, e não engorda, porque tem todo um amor ali, todo um, né? Eu tinha uma tia que ela fazia um molho de tomate de um dia para o outro. Sacaram o que é isso? Ela começava a fazer um molho de tomate no sábado, por exemplo, né? Com tomates bem maduros, tal, aquela coisa ficava borbulhando, ficava fazendo de um dia para o outro. E hoje o que nós fazemos? Abrimos uma latinha, né? E às vezes reclamamos que podia ser mais prático, não precisa nem ter abridor, né? Então hoje em dia tem saquinho, tem aquele que você puxa, sacaram? Então nós perdemos, não tem problema. O importante é que você pegue isso aqui, industrialize na cabeça e entenda o que está acontecendo. Isso aqui é pronto para o consumo. Quando numa prova está lá, deve haver, eu nunca vou poder errar, gente. Olhei para isso, acabou. Saca? É pegar, esquentar e comer. Você não tem que ficar, quanto de ovo vou pôr, quanto, sacaram? É uma coisa meio industrializada. Essa lista, então, é uma lista exemplar. Não é algo que termina. Há um raciocínio por trás. Mas não perca a imagem que se construiu. É o verbo haver aparecendo aqui como o chefão. Qual o sentido dele? Sentido de existir. Tá bem? Vamos olhar para isso, para fechar, então, também essa parte. Acompanhem comigo aí, para vocês perceberem esse momento aí. Ó. Vamos lá. Primeiro, conceba o que é a locução verbal. Conceba as partes de uma locução verbal. Saiba o que é o verbo da esquerda, saiba o que é o verbo da direita. Olhe para isso e comece a ter intimidade. Qual que é a teoria para o nosso caso agora? Se o verbo principal é impessoal, essa impessoalidade também é transferida ao verbo auxiliar. Demos foco no verbo haver, mas o verbo fazer também entraria aí. Olha lá, ó, está havendo mudanças, está fazendo 300 anos. Tudo bem? Se você, por exemplo, foi convidado pela Dilma, imagine que você foi convidado para a Dilma. Né? A Dilma fala, ó, você vai lá no Memorial da América Latina. Aqui em São Paulo nós temos um prédio, né, que é simplesmente extremamente maravilhoso, luxuoso, que é um Memorial da América. Você vai lá, vai receber os presidentes dos países latino-americanos. Sacaram? É uma coisa maravilhosa. Como que você vai dizer na sua palestra? Ó? Tá legal? Em abril, comemorando, né, a chegada dos portugueses, como que você diria? Está fazendo 512 anos ou estão fazendo 512 anos que os portugueses estão chegando? Você vai lá no microfone, né? Dá aquela batidinha famosa que ninguém gosta, tum, 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 né? Assopra, aquela coisa agradável, e a primeira palavra que você vai dizer, né? Você fala, bom dia, tal, tal, tal. Como que você diria? Está ou estão fazendo 512 anos? Sacaram que bonito isso? Você olhar e começar a entender que não é o verbo estar, coitado. Não é ele o culpado. Aqui eu tenho uma locução verbal, o verbo fazer é o principal. É esse olhar que nós não tivemos. Você aprende a olhar o verbo estar, não o fazer. Né? Então é um olhar que se volta para o auxiliar. Então agora você está redirecionando o foco. Eu tenho que primeiro olhar para o verbo principal. E o verbo principal agora é o verbo fazer, está trabalhando com o tempo, e o verbo fazer nunca concorda com o tempo. E por isso que a locução tem que ficar no singular. Está fazendo 512 anos. É ano pra caramba. Não é? Está fazendo 512 anos. Tá legal? Agora, a incidência disso numa prova é muito menor do que o verbo haver. Por isso que o verbo haver está tendo mais destaque. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá legal? Então sigam comigo agora nas questões tiradas de prova. Olha um exemplo aí, ó. Está havendo resultados numa prova. Isso você julgaria certo ou errado? Está havendo resultados. Então vá lá
isole a expressão está havendo. Isole a expressão está havendo. Vá para cima e faça uma análise para si. Diga para si próprio, o que você tem no está havendo? Locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal. Quem é o verbo principal? Pronto. Você está compondo na sua memória a teoria. Você está criando definições. É isso que nós chamamos de conceitos. Para a coisa funcionar, você tem que ter esses conceitos na cabeça. Tá legal? Está havendo resultados, está correto. A função de resultados qual que é? Objeto direto. Resultados é o objeto direto. Olha que bonita essa frase aí. Ó. Devemos imaginar que possam haver verdadeiros patriotas entre nós. Certo ou errado? Erradíssimo. Possa haver locução verbal. Quem que é o patrão? É o verbo haver, com o sentido de existir. O correto é possa haver. Não tem muito o que pensar. É o formato lasanha. Pega, esquenta e come. Sacaram? Possa haver, o verbo haver é o patrão, o sentido de existir. Formato lasanha. Na frase de baixo, não existem fórmulas. Fórmulas é o sujeito de existem. Para avaliar uma obra de arte. Não existe um padrão. Padrão é o sujeito, não existe. Tampouco podem haver modelos. Erradíssimo. O correto é pode haver modelos. Modelos é o objeto direto do verbo haver. Pode haver modelos. Olhem mais um exemplo aí. Ó. Esse é mais embromation. Olha que bonito embromation. Ó. Seria privilegiada a concisão do texto se no trecho precisa haver um número significativo de pessoas, o segmento sublinhado fosse suprimido. Nesse caso, no entanto, seria necessária a alteração de precisa haver para precisam haver pessoas. Sim ou não? Sacaram que moleza? Ó? Precisa haver, sempre vai ficar no singular. Esse que é o problema. Há uma condenação dentro dessa estrutura. Precisa haver, haver é o patrão, sentido existir, oração sem sujeito. Então você pode mexer no que se quiser na frente, que não tem problema. Oração sem sujeito. Precisa haver, está condenada a aparecer sempre no singular. Sacaram essa diferença? Essa frase que vem agora. Casos tem havido. Essa é muito bonita, tirada de uma prova da ISAF. Uma questão, então, que tem mais ou menos uns 10, 12 anos de vida. Não é? Ok? Casos tem havido. Qual a função de casos? Qual a função de casos? Sacaram? O olhar de quem é amador foca isso aqui, ó. Casos tem. Né? E no português você sabe. Ele tem versus eles têm. A maioria aprende isso aí, a maioria sabe disso. E a hora que você olha para casos tem, qual que é a vontade que dá? De colocar um acento até dando voltinha, né? Bem luxuoso. Então o olhar profissional pede para você, ó. Tem havido é uma locução verbal, o tem é o empregado, o havido é o principal. Qual que é o sentido do principal? Lá temos o verbo haver, com o sentido de existir. Pronto. Isso cessa o raciocínio. Casos é o objeto direto. Por isso que a locução tem que ficar no singular. Não importa a ordem da frase. Tem casos havido, casos tem havido casos. Casos é objeto direto, e isso eu só vou entender a partir do verbo haver. Tá bem? Antes de sairmos para o intervalo, observe aqui. Você vai ter que trabalhar comigo na base do carinho, na base da pedagogia, na base do idealismo ou sob ameaças. Sacaram? Aquela coisa que você vai ter que aprender. Então, a partir de agora, temos alguns padrões para administrar. Padrão 1. Qual que é o padrão 1? No momento em que você diz, houve falhas. Tudo bem? Eu não preciso escrever embaixo, mas a tua cabeça está dizendo. O verbo haver está numa forma simples,
Está sozinho, forma simples, com o sentido de existir. Esse vai ser nosso padrão 1. É o que mais cai na prova. Padrão 2. Vamos registrar. É o que menos cai, mas temos que registrar. A greve aconteceu aqui há 2 semanas. Então agora temos o verbo haver, com qual sentido? Ele está se referindo, professor, ao tempo que passou. Então eu estou usando o verbo haver sozinho, uma forma simples, referindo-se ao tempo que passou. P3. P3 é campeão em concurso público, né? Numa frase, então, em que você tem pode haver falhas nesse processo. Pode haver falhas, o verbo haver não está mais numa forma simples. O verbo haver não está mais sozinho. Está compondo locução verbal. E assume aqui o posto de verbo principal. P4. P4 não vimos. Nós vamos ver na prática, né? Havia nascido a criança. Ok? Agora nós temos uma locução verbal, uma expressão verbal, e o verbo haver está onde? O verbo haver agora é mero empregado. Perdeu o apito. Não manda mais nada. Qual que é o verbo principal? O verbo nascer. E o verbo nascer é o verbo mais normal que nós temos na nossa língua. Um dos mais bonitos. Sempre, toda hora, alguma coisa nasce. Sempre alguém nasce. Qual que é o sujeito do verbo nascer? A criança. Tá bem? Então eu vou pedir para que vocês façam uma intervenção aqui. Para ficar gostoso, troque a criança. A mãe não sabia, o médico também não. A hora que puxou o primeiro, olharam lá no fundo da profundeza humana e havia 2. Tá bem? Onde eu mexi? Você fala, professor, você está falando de parto, de nascimento, e vai perguntar onde mexeu? Eu mexi no sujeito. Tá legal? No sujeito. Não era uma criança, eram 2. O que acontece? Haviam nascido os gêmeos. Os gêmeos haviam nascido. Para alguns, isso aí é estranho. Tá bem? É um verbo haver auxiliar. Auxiliar do tempo composto. Aqui trabalham o verbo haver e o verbo ter. Daqui a pouco nós vamos trabalhar isso. E por fim, o nosso P5, que é a estrutura em que o verbo haver compõe isso daqui, ó. AD. AD mais infinitivo. Tá legal? Esse é o nosso padrão 5. Vai depender do infinitivo. Vai depender desse verbo do lado, que será o principal. Né? Depende desse verbo que está aí do lado, que vai ser o principal, se ele traz ou não traz sujeito. Eu preciso analisar aquele lá. E não essa estrutura que é fixa, que traz o empregado. Sacaram? Bateu o olho na estrutura, você tem que dizer, é o P1, é o P3, é o P5. E isso processa na tua cabeça uma breve teoria, brevíssima teoria. Tá bom? Então nós montamos o circo, você vai agora para o intervalo, né? Se prepare, a hora que nós voltarmos, você vai ensaiar isso aqui comigo. Tá legal? É assim que a tua cabeça deve, né, calcular os passos. Tá bem? Então voltamos daqui a pouquinho. Até lá.